Eu quero aqui também agradecer a Deus por essa oportunidade e também aos nossos pastores presidente, pastor Wellington, pastora Kelly. Muito obrigado por confiar hoje o altar em nossas mãos. Você pode glorificar a Deus pela vida dos nossos pastores com uma salva de palmas em nome de Jesus? Aleluia. Pode se assentar dizendo glória a Deus. Daniel capítulo 3, a partir do versículo de número 8. A minha tradução é NVI. Diz assim: nesse momento, alguns astrólogos, repita comigo, alguns astrólogos, se aproximaram e denunciaram. Se aproximaram e o que eles fizeram? Denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: o rei vive para sempre. Tu emitistes um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Versículo 12. Mas alguns judeus que nomeastes, repita comigo, os judeus que nomeaste, tá bom, mas pode melhorar, repita comigo assim, os judeus que nomeaste para a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. E você diz glória a Deus por essa palavra. Fecha os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante da tua palavra, e a tua palavra ela é única e verdadeira. Meu Pai, nesse momento que eu venha diminuir, que o Senhor possa crescer. Então eu te peço, ó Pai, mortifica minha carne e vivifica meu espírito. Coloca o meu espírito para governo e minha carne subjugada, meu Pai, e que eu venha ministrar não aquilo que o teu povo quer ouvir, mas aquilo que eles necessitam ouvir da parte do Senhor, em nome de Jesus, amém? Eu quero ministrar a palavra de hoje com o seguinte tema: Deus transforma a calúnia em promoção. Eu vou repetir de novo. Deus transforma a calúnia em promoção. Esse texto que acabamos de ler, de Daniel, do capítulo 3, ele é um texto muito conhecido. Por quê? Porque fala acerca da fornalha ardente. Quem conhece essa história? A maioria que conhece. Dos meninos que foram lançados na fornalha e que eles foram livrados de lá por Deus. Diga amém. Ou seja, essa história ela é muito conhecida por esse fato acontecido. Só que muitas das vezes, como nós lemos esse texto, a gente enfatiza, a gente foca, na maioria das vezes, só no momento em que eles é livrado da fornalha, em que eles é lançado da fornalha. Só que muitas das vezes a gente passa despercebido por muitas revelações de Deus no contexto. Por quê? Porque muitas das vezes passa desapercebido muitos ensinamentos de Deus para nossas vidas. Por quê? Porque para eles estarem dentro de uma fornalha ardente, foi necessário ter uma causa. Foi necessário ter uma causa. E a causa foi com que eles não se dobrassem e adorassem a outros deuses. Só que o interessante não é que eles foram lançados na fornalha somente porque eles não adoraram outros deuses, não se prostrou e adorou a imagem de Nabucodonosor. Muito pelo contrário, isso também fez com que eles fossem lançados pelo fogo. Só que a Bíblia também vai dizer que antes dos astrólogos denunciar eles, a desobediência deles, olha o que ele vai dizer em Daniel capítulo 3, versículo 8. Os astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. Ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria lançado na fornalha. Olha o que diz o versículo 12. Mas há alguns judeus que nomeaste. Ou seja,
eles não estão denunciando aqui a desobediência dos meninos. De primeira causa, eles enfatizam a honra que o rei deu para os meninos. Em outras palavras, o rei está falando assim: o Senhor está honrando quem está te desonrando. Ou seja, ele não chegou denunciando os meninos pela desobediência deles. Ele chegou denunciando os meninos pela honra que o rei tinha honrado eles, tinha nomeado eles. Por quê? Porque tem pessoas que é assim, irmão, se levanta para fazer de tudo para poder te queimar. Quando você recebe algum cargo elevado, você recebe algum lugar de honra dado por Deus, você tem que entender que sempre vai se levantar pessoas para tentar te paralisar. Só que eu quero declarar que toda calúnia vai se transformar em bênção na sua vida. Quantos acreditam nisso? Então aqui não era por causa da desobediência, mas sim porque o rei nomeou eles na província da Babilônia. Quem está entendendo isso aqui? Então isso gerou uma inveja dentro do coração dos astrólogos. Por quê? Porque lá em capítulo 2 de Daniel, a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor ele teve um sonho. E quando ele tem um sonho, ninguém consegue interpretar esse sonho para ele. Por quê? Porque ele vai chamar os magos, ele vai chamar os astrólogos, ele vai chamar os conselheiros para tentar revelar o sonho de Nabucodonosor. Só que quando os astrólogos, os magos chegam no Nabucodonosor, ninguém consegue interpretar, ninguém consegue dar o conselho. Porque olha o que diz Daniel, capítulo 2, versículo de número 10. Olha só o que os astrólogos vai dizer. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei pede. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir tal coisa alguma a algum mago, encantador ou astrólogo. Versículo de número 11. O que o rei pede é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses cuja morada não se encontra entre os mortais. Olha o que ele está dizendo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei. Quem está falando isso aqui é os astrólogos. Ele está dizendo: ninguém pode revelar isso que o Senhor disse. Aí o Nabucodonosor, ouvindo os astrólogos, ele vai ficar furioso. A Bíblia diz que quando ele ouve, Nabucodonosor fica furioso e manda matar todos os sábios daquela época. Só que os sábios aqui não eram somente os astrólogos, os magos, aqueles que davam conselho. Aqui também estava Daniel e os meninos, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Ou seja, eles se encaixavam nessa causa. Então o rei manda matar todos os sábios, incluindo Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Só que quando Daniel, ele também sabe, ele chega no comandante geral e pergunta por que o rei estava mandando matar todos os sábios. Aí o comandante geral vai dizer para ele, vai explicar, porque ninguém conseguiu interpretar o sonho do rei, ninguém conseguiu revelar o sonho do rei. Aí Daniel vai dizer: fala para ele esperar mais um pouquinho, porque eu vou clamar ao Deus do céu e ele vai me dar a interpretação do sonho. Aí a Bíblia vai dizer que Daniel vai voltar para os seus amigos e vai contar tudo aquilo, e vai pedir para que eles também orassem ao Senhor, para que eles tivessem a revelação daquele sonho, para que ninguém fosse morto. Aí a Bíblia vai dizer que eles oram a Deus e a revelação vem de noite. Diga amém. Quando a revelação vem para Daniel, a Bíblia diz que ele louva ao Senhor. Então ele vai até o Nabucodonosor e conta a revelação do sonho que ele teve, interpreta o sonho que Nabucodonosor teve. Aí Nabucodonosor vai ficar impactado com aquilo e vai se prostrar e vai dizer: realmente o seu Deus é Deus dos deuses, realmente o seu Deus é Rei dos reis. E com isso Daniel vai ser promovido, Daniel vai ser por conta dessa revelação. Então os astrólogos vai ficar furioso, vai ficar com inveja, irmão. Por quê? Porque o rei agora está honrando não os astrólogos, porque os astrólogos tinham dito: não tem ninguém para revelar isso, mas tinha, e foi Daniel. Então o rei
abençoa Daniel, só que Daniel não é abençoado sozinho. Por quê? Porque Daniel lembrou daqueles que estavam em oração junto com ele também. Então ele vai dizer para o Nabucodonosor: olha, o Senhor está me honrando, mas essa honra aqui não é só minha. Por quê? Porque tem uns meninos aí que também orou comigo para que essa revelação acontecesse. Aí ele vai dizer: o Sadraque, Mesaque e Abidinego orou junto comigo, então, assim como o Senhor me honra, tem como você honrar eles também? Aí a Bíblia vai dizer que o rei não só nomeou Daniel, mas também nomeou Sadraque, Mesaque e Abidinego. É aí que nasce a causa da inveja dos astrólogos. Por quê? Porque agora quem está dando conselho não é mais os astrólogos. Quem está dando conselhos para o rei não é mais os magos. Então eles começam a ficar com inveja, esperando só uma oportunidade para poder tentar queimar os meninos, para tentar poder difamar os meninos, para poder tentar caluniar os meninos, porque aqui ele está levantando uma calúnia, ele está difamando os meninos com o intuito de queimar eles, para que eles voltem ao determinado cargo de conselheiro. Porque olha só o que diz: os astrólogos responderam ao rei, no versículo de número 12, alguns judeus que o Senhor nomeou, ou seja, ele não está enfatizando a desobediência dos meninos, ele está enfatizando a honra que o rei deu para os meninos. É mais ou menos assim, o rei está dizendo: ó, os meninos que o Senhor honrou, é tudo desleal ao Senhor. Os meninos que o Senhor honrou, não merecia sua honra. Aí depois ele vai falar a causa da desobediência. Só que antes disso ele vai falar: ó, você foi honrar eles, você foi nomear eles na província da Babilônia, olha o que eles fazem. O que eles fazem? Eles não prestam culto aos seus deuses, eles não se prostraram à imagem que Nabucodonosor tinha feito, de 27 metros, que era de ouro. Só que antes disso, ele estava com tão inveja que ele vai falar sobre a honra que Nabucodonosor deu para os meninos. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: todas as vezes que Deus te colocar em 2026 em um lugar de honra, se prepara, porque também vai causar muita inveja no coração de muita gente. Por quê? Porque o rei honrou os meninos, e o coração dos astrólogos se voltou de inveja, e começou a queimar os meninos, começou a difamar os meninos. Só que eu quero declarar que toda calúnia de 2026 envolvendo o seu nome, toda fofoca que usarem contra você, só vai servir de combustível, só vai servir de degrau, para que você venha alcançar as promessas, os projetos de Deus na sua vida. Você acredita nisso, irmão? Quando Nabucodonosor soube disso, ele ficou furioso. Aí a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor manda aquecer 7 vezes mais a fornalha. Por quê? Porque os meninos de fato estavam desobedecendo. Só que daí a Bíblia vai dizer que eles são jogados na fornalha. Só que o fogo não pegou nem na roupa deles. Porque olha como que eles saíram de lá. Daniel capítulo 3, a partir do versículo de número 27. O fogo era para matar os meninos. Só que olha como que eles saíram. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Ou seja, nem no fio do cabelo dele o fogo tocou. E os seus mantos não estavam queimados, e eles não cheiravam a fumaça. Ou seja, o cabelo deles não pegou fogo. O inimigo no ano de 2026 vai tentar te queimar. Deus vai te colocar em lugares de honra, só que isso só vai fazer com que pessoas fiquem com inveja de você. Por quê? Porque você foi colocado em um lugar de honra. Só que eu quero declarar que o inimigo não vai encostar nem no fio do seu cabelo. Eu quero profetizar que o inimigo não vai encostar na sua família, nos seus negócios, na sua casa. Irmão, porque tem pessoas que acordam querendo abençoar, só que também tem pessoas que acordam querendo queimar pessoas, querendo difamar gente. Certa feita Davi vai acordar querendo abençoar alguém.
Certa feita, Davi vai querer fazer um pix para alguém. Davi vai chegar em Ziba, essa história está lá em 2 Samuel capítulo 9, e vai perguntar para Ziba: Ziba, sobrou alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência, para que eu abençoe ele? Aí Ziba vai dizer assim no versículo 3: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a bondade a Deus? Ainda há olha o que Ziba vai dizer: ainda há um filho de Jonatas. Ou seja, ele conhecia o filho de Jonatas, mas não está falando o nome dele. Ele está falando: há um filho de Jonatas. Só que ele vai dizer assim: mas ele é aleijado dos pés. Respondeu. Ou seja, Davi só estava perguntando se tinha alguém para ele abençoar da casa de Saul. Aí Ziba, aqui na intenção de queimar o menino, porque ele conhecia o menino, ele já vai apontar para o defeito dele. É mais ou menos assim: o Senhor está querendo abençoar quem é aleijado. O Senhor está querendo abençoar alguém que não vai servir nem para o seu exército. Por quê? Porque não anda, é aleijado. Só que o rei não estava perguntando se ele era aleijado ou não, ele só queria abençoar. Só que o intuito de Ziba era tentar queimar para que ele não fosse abençoado. Irmão, vai existir pessoas no ano de 2026 que vai tentar fazer te queimar. Vira para o irmão do seu lado e fala assim: deixa queimar, deixa fofocar, deixa inventar calúnia. Me pergunte por quê? Porque essa calúnia só vai fazer você ser promovido por Deus. Quantos acreditam nisso? Por quê? Porque quando os meninos, eles são lançados na fornalha e são tirados pela graça de Deus, por Deus, a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor reconhece que Deus é Deus na vida deles. Eu quero declarar também que Deus, que as pessoas que te caluniar, vai reconhecer que Deus é Deus na sua vida também. E olha só o que aconteceu para finalizar e eu chamar o nosso profeta para orar por nós. Daniel capítulo 3, versículo 30. A calúnia não queimou eles, a difamação não queimou eles, muito pelo contrário. Olha o que houve. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidinego na província da Babilônia. Ou seja, toda calúnia foi transformada por Deus para ser promoção na vida deles. Eu não sei, irmão, o que inventaram contra o seu nome, o que fizeram contra a sua vida. Às vezes você já está nesse momento de enfrentar alguma calúnia, ou às vezes ainda não, mas se prepara. Por quê? Porque quando Deus te colocar em lugar de honra, vai se levantar esses alguns astrólogos. Só que, fica tranquilo. Por quê? Porque a calúnia, a fofoca, a difamação só vai servir para Deus te honrar e te promover. Quantos acreditam nisso? Então vai se colocando de pé em nome do Senhor Jesus. Enquanto isso, eu quero chamar o nosso pastor, o nosso profeta, para estar orando por nós. Você pode receber ele com uma salva de palmas em nome de Jesus?